Informação importante sobre o suposto interesse do Chelsea em Vitor Roque. Vídeo de hoje do canal do Nicola traz mais detalhes e fala também do Flamengo com caminho livre para a contratação de Vitão. Quero te atualizar sobre as trocas entre São Paulo e Botafogo, novidade importante também no Corinthians. Teve zagueiro recusando duas ofertas de rivais do Brasil. Para completar, Everton Cebolinha pode virar reforço do Fluminense? Falo também sobre o Galo, interessado em um centroavante grego. O Vasco está perto de contratar um atacante, um meio atacante. Falo também sobre uma declaração do pai do Gerson a respeito do futuro do jogador. Tem as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Antes de mais nada, desejar um grande domingo a todos e mais. Quero convidar vocês a participarem do Palpitão do Nicola. Minha sugestão para esse domingo é uma múltipla com 2 jogos. Preciso da vitória do Benfica ou do empate contra o Braga. Preciso da vitória do Sporting contra o Rio Ave, essa vitória por pelo menos 2 gols de diferença. Se essa combinação razoável de placares acontecer, a gente pega uma odd de 1,87, ou seja, a gente praticamente dobra o valor da nossa fezinha e o melhor vem agora. Clicando no link que está no comentário fixo e fazendo o seu cadastro na mais antiga parceira do canal do Nicola, o bilhete com esses 2 jogos já aparece prontinho, exatamente como eu sugeri. Não deixe de participar, combinado? Agora sim, bora começar o vídeo com uma pergunta. Você tem ideia de qual clube teve a melhor média de público em 2025 em todo o mundo? Antes de você responder, eu vou dar mais uma dica. Esse time já havia registrado a melhor média de público em 2023 e em 2024, ou seja, 3 anos seguidos. Acertou quem respondeu, o River Plate. O time argentino teve 85.018 torcedores de média de público na atual temporada, superando o Borussia Dortmund com 81.241 e o Bayer Leverkusen com 75.000 pessoas por jogo. Quero falar agora sobre o Vasco perto da contratação de um meia atacante colombiano, Johan Rojas. Jogador de 23 anos de idade, tem tudo para ser o primeiro reforço cruz-maltino para 2026. O negócio com o Monterrey está sendo fechado por empréstimo com obrigação de compra, mais ou menos nos moldes que o Admar Lopes já havia conseguido para outros reforços contratados na janela da metade do ano. O jogador pertence ao Monterrey, esteve emprestado ao Necaxa durante a atual temporada e chega para jogar como um meia construtor, aquele camisa 10 que pode atuar no lugar do Coutinho ou ao lado dele. Saída do Rojas é facilitada no Monterrey porque o time mexicano está contratando Luca Orellano. Para completar, contar que o Vasco é um dos interessados em Luiz Guilherme. Jogador que surgiu na base do Palmeiras, foi vendido ao West Ham por 23 milhões de euros, mas, sendo bem honesto, a chance desse negócio com o Luiz Guilherme acontecer é bem pequena, até porque o Porto e o Sporting já demonstraram a intenção de contratá-lo e topam comprar o Luiz Guilherme, em operação que pode chegar a até 20 milhões de euros. O Sporting tem sido tratado pela imprensa portuguesa, como favorito nessa negociação. Hora de falar sobre Gerson, o pai do meio atacante. O seu Marcão deu uma entrevista à Itatiaia para responder sobre o futuro do atleta. Você sabe, o Gerson tem sido oferecido para vários clubes de futebol no Brasil, dificuldade de adaptação à Rússia e a vontade de participar da próxima Copa do Mundo justificam essa decisão de sair da Rússia. Dá uma olhada no que disse o Marcão, abre aspas, o desejo do Gerson é jogar a Copa do Mundo. Esse é o grande desejo dele. Se o projeto é ousado ou não, o tempo vai dizer. Mas cada um vai até onde tem coragem. Espero que o projeto do Cruzeiro seja lindo, cheio de conquistas, mas o Gerson tem contrato com o Zenit. Caso alguém queira comprá-lo, o Zenit tem que querer vender. Em suma, disse bastante coisa, mas a parte mais importante é quando o seu Marcão destaca que o Gerson quer jogar a Copa do Mundo. E para isso, ele precisará deixar urgentemente o Zenit. Se continuar jogando pouco, como tem acontecido no futebol do leste europeu, dá para cravar que o Gerson estará fora da próxima Copa do Mundo. O que eu escutei de uma pessoa do Cruzeiro antes de gravar esse vídeo
é que a negociação entre Gerson e Cruzeiro ainda pode acontecer, até porque o Tite faz bastante força, mas não deve ser nada para os próximos dias, uma negociação extremamente longa, difícil, complicada, com uma série de coisas que precisam ser ajustadas. A inclusão do Jonathan Jesus é também uma possibilidade, beleza? E o Atlético Mineiro tem interesse na contratação de um centroavante grego, Georgios Giakoumakis. Esse é o nome do atacante de 31 anos de idade, que pertence ao Cruz Azul, mas tem atuado por empréstimo no PAOK. O UOL informa que o Atlético ofereceu 6 milhões e meio de dólares ou 36 milhões de reais para a contratação do jogador e aguarda por uma resposta do Cruz Azul. Temporada do Giakoumakis é bem boa. São 20 partidas e 9 gols marcados, mais uma assistência. Fez 4 gols nos últimos 3 jogos do PAOK no campeonato grego. Jogador que, se contratado, chega para resolver um velho problema do Atlético, apesar de ter jogadores extremamente caros no ataque. O Galo não tem nenhum centroavante de ofício. O Hulk muitas vezes é improvisado. O João Marcelo, que não conseguiu vingar, já foi até negociado. Só para completar em relação ao Atlético, registrar que Rony deve mesmo ir para o Santos. No sábado surgiu a especulação de que o Sampaoli vetou a saída do atleta. Não é bem essa a história. O Sampaoli disse que preferiria a contratação de um atacante antes da liberação do Rony. Mas o Rubens Menin, principal acionista do Galo, desejou a negociação com o Santos, até porque ele ficou bem incomodado com o fato de o Rony e seu pai, que é também seu representante, terem ido à justiça contra o Atlético por falta de pagamento ao longo da temporada. Quero falar agora sobre Everton Cebolinha. Onde vai o atacante do Flamengo? Tá muito claro que ele não fica no Fla. É desejo do atleta sair do clube. O Flamengo também precisa vender o Cebolinha nessa janela de janeiro, sob o risco de perdê-lo de graça. O contrato acaba em 31 de dezembro de 26 e o jogador, a partir de julho, vai poder assinar um pré-contrato. Com a lembrança, o Cebolinha foi comprado do Benfica por 13 milhões e meio de euros. E aqui vem uma novidade: o Fluminense, depois de uma primeira proposta recusada no ato, melhorou as condições do negócio para o Flamengo. E dá para dizer que a coisa começou a andar a partir de agora. Cebolinha já foi procurado pelo Fluminense e a proposta do Flu agradou. Agora, resta um acordo entre Fluminense e Flamengo. A primeira oferta do Flu havia sido de empréstimo. O Flamengo descartou. Agora o Fluminense aparece com dinheiro e, eventualmente, tentando colocar um ou dois jogadores. A tendência é que o negócio, se sair, saia com o pagamento de uma grana elevada, algo entre 8 e 10 milhões de euros. Cebolinha, que também havia sido um pedido de Tite no Cruzeiro, embora o Cruzeiro ainda não tenha levado essa negociação adiante. Raposa foca esforços no momento na contratação de Gerson. Bora falar agora sobre um zagueiro do Corinthians que recusou 2 propostas de times da Série A para permanecer no Parque São Jorge. Eu me refiro a Gustavo Henrique, defensor de 32 anos de idade e um dos melhores do time na temporada. Em setembro, pouco antes de renovar seu contrato, Gustavo Henrique teve propostas grandes de Fluminense e Internacional. Os dois estavam dispostos a fazer do Gustavo Henrique dono de um salário maior do que ele tem no Corinthians. Timão, preocupado com a possibilidade de perder seu principal zagueiro ao longo da temporada, renovou o contrato do Gustavo Henrique até dezembro de 2027, lhe concedendo um belo aumento salarial. Gustavo Henrique, por exemplo, tinha vencimentos menores do que o do Kaká e do que o André Ramalho, algo incondizente, especialmente com a fase do Gustavo Henrique. Atleta que na temporada atual jogou 39 partidas com 4 gols e 1 assistência, havia chegado no ano passado do Valladolid, quando jogou em se a gente somar 2024 e 2025, 74 partidas, 6 gols e uma assistência. Importante registrar que o Gustavo Henrique foi o único jogador do Corinthians campeão da Copa do Brasil a figurar na seleção do campeonato divulgada pelo SofaScore. O SofaScore monta essa seleção baseado nas notas que os jogadores tiveram ao longo de todas as partidas e o Gustavo Henrique esteve na seleção final da Copa do Brasil. Quero te atualizar agora sobre a possibilidade de trocas entre São Paulo e Botafogo. Você vai lembrar que logo no início os times cogitaram a possibilidade de uma troca tripla, com Ferrarese, Pablo Maia e Rodriguinho trocando o São Paulo pelo Botafogo. O problema era encontrar jogadores que pudessem fazer o contrapeso. São Paulo havia pedido o Vitinho, Marlon Freitas e o Savarino. Marlon Freitas está encaminhado com o Palmeiras. Savarino e Vitinho não quiseram se mudar para o São Paulo. O Botafogo chegou a oferecer o Joaquim Correa.
jogador considerado muito caro. A partir daí, São Paulo e Botafogo mudaram a estratégia e passaram a negociar trocas individuais. Bom, se eu mandar para você o Ferrarese, quem você me manda? Se eu mandar para você o Pablo Maia, quem você me manda? E mesmo assim não houve acordo. E a tendência de qualquer troca acontecer hoje é bem pequena, para não dizer zero. São Paulo e Botafogo praticamente esgotaram todas as negociações, não conseguiram chegar a um denominador comum e essas trocas estão sendo completamente ignoradas. Importante registrar que se teve jogador do Botafogo que se recusou a atuar pelo São Paulo, dá para dizer que o Pablo Maia também não gostou da ideia de se mudar para o Botafogo. Ele só iria para lá se houvesse um belo reajuste salarial, algo que o Botafogo não está disposto a conceder. Só para completar em relação a reforços, São Paulo segue buscando um lateral direito, um zagueiro, um camisa 10. Essas são as posições prioritárias, especialmente depois das chegadas do goleiro Coronel, que vem dos Estados Unidos, e do volante Danielzinho, contratado depois do fim do seu contrato no Mirassol. Quero falar agora sobre Vitor Roque, torcedor do Palmeiras. Esqueça essa história de que o atacante pode trocar o Verdão pelo Chelsea. A Sky Sport chegou a publicar nos últimos dias que o Chelsea pretende fazer uma oferta oficial que poderia chegar a 40 milhões de euros. Houve quem dissesse que um acordo entre Palmeiras e André Cury, empresário do Vitor Roque, dá como certo que se alguém bancar 40 milhões de euros, o Palmeiras é obrigado a aceitar. Não existe nenhuma chance de o Chelsea contratar Vitor Roque. Consegui essa informação com um empresário com ótimo trânsito no Chelsea. Essa pessoa me assegurou que o Chelsea não tem interesse na contratação do Vitor Roque. Há bastante tempo, o Vitor Roque é monitorado e o entendimento no Chelsea é de que ele não é um centroavante de primeiro nível para jogar no futebol inglês. Até por isso, toda vez que surge esse boato envolvendo Vitor Roque e Chelsea, a notícia cai como uma enorme bomba negativa no Chelsea, porque não há interesse no jogador. O Vitor Roque ficará no Palmeiras? Não terá propostas de outros clubes? Isso não dá para dizer. Mas sobre o Chelsea, que é sempre alvo de especulação, essa ideia está completamente descartada. Jogador contratado como o mais caro da história do Palmeiras, operação de 25 milhões de euros, início muito difícil. Ele termina a temporada em alta, fazendo gols e jogando bem. A tendência é que o Vitor Roque continue evoluindo e chame a atenção de clubes grandes para sair talvez em julho de 2026 ou em outras janelas. Quero falar agora sobre Vitão, zagueiro pretendido por Cruzeiro e Flamengo. Cruzeiro está fora da disputa. Na noite desse sábado, a Raposa optou por desistir da negociação, por entender que não entraria num leilão contra o Flamengo. Só para refrescar sua memória. O Flamengo foi o primeiro a fazer uma proposta ao Internacional pelo Vitão. O Inter descartou. O Cruzeiro apareceu com uma oferta de 7 milhões de euros fixos, mais a ida em definitiva do João Marcelo, zagueiro, e o empréstimo do Japa. O Internacional aceitou. Com a autorização do Inter, o Vitão também fechou com o Cruzeiro. Estava tudo arrumadinho, certinho. Mas o Internacional começou a demorar no acordo com o João Marcelo, causando estranhamento no Cruzeiro. A verdade é que o Internacional postergou a negociação porque sabia que o Flamengo faria uma nova proposta. E o rubro-negro ofereceu 5 milhões e meio de euros fixos, 500 mil euros em bônus atrelados a títulos no Flamengo, além do perdão de uma dívida referente a Thiago Maia, de 4 milhões e 700 mil euros. O Inter preferiu fazer negócio com o Flamengo. E o Cruzeiro, para não entrar no leilão, abriu mão das negociações. Nicola, já dá para cravar que o Vitão será zagueiro do Flamengo? Ainda não. Porque o Vitão, os representantes do Flamengo procuraram empresários que não são os do Vitão. Então ainda há necessidade de um acordo entre o rubro-negro e o Vitão, mas a tendência é que com o Cruzeiro fora esse acordo aconteça e o Vitão se torne reforço rubro-negro, se juntando a uma zaga já muito boa de Léo Ortiz, Léo Pereira e Danilo. O que você pensa sobre Vitão no Fla? Para completar, só acrescentar que o Felipe Luiz, que já aceitou a proposta do Flamengo para ganhar algo na casa dos 2 milhões de reais por mês, agora tenta convencer o Fla a pagar os salários de 2 dos seus auxiliares. A ideia do Flamengo é que o Felipe Luiz usasse esses pouco mais de 2 milhões de reais para bancar seus auxiliares. Felipe Luiz disse não concordar com o tema. A tendência é que o martelo seja batido nas próximas horas. Qualquer novidade eu volto para contar para vocês. Combinado? Não esqueçam de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se encontra assim que surgir notícia. Tchau!